A apresentação desse seminário foi didaticamente separada em introdução, na qual falaremos sobre anatomia, a fisiologia e os hormônios da tireoide. E em seguida serão abordados tópicos sobre bócios simples, bócios tóxicos e tireoidites. Anatomia da tireoide. O conhecimento sobre a anatomia da tireoide é de suma importância para a compreensão das patologias que serão abordadas na sequência. Então, a tireoide é uma glândula de estrutura única, mediana, revestida por uma cápsula que se situa na porção anterior do pescoço, mais ou menos na altura da quinta a sétima vértebra cervical. Ela apresenta um peso médio de 20 a 30 gramas e é mais pesada nas mulheres. A forma da tireoide é semelhante à letra H ou parecida com a forma de uma borboleta. Ela é composta por dois lobos laterais que se unem na linha média pelo istmo. Cada lobo, na glândula normal, mede aproximadamente 4 centímetros de altura, 2 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. A tireoide ela apresenta um ápice, ou polo superior, e uma base, ou polo inferior. E o istmo é uma faixa de tecido glandular que une os polos inferiores dos lobos. Hormônios da tireoide e seus alvos. A glândula tireoide possui dois tipos diferentes de células. Existem as células C, que secretam o hormônio calcitonina, que está envolvido na regulação do cálcio, e existem as células foliculares, que secretam os hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, T4 e T3, são aminas derivadas do aminoácido tirosina, e ambos contêm iodo. A principal função desses hormônios é a regulação do consumo de energia, desenvolvimento e síntese e maturação celular. A síntese dos hormônios tireoidianos ocorre nos folículos tireoidianos, que são uma camada única de células em formato esférico e preenchidos com glicoproteína, que é o coloide. E esse coloide contém uma reserva de 2 a 3 meses de hormônio. Ainda, as células foliculares são responsáveis pela síntese da glicoproteína tireoglobulina, que é formada por vários aminoácidos, como a tirosina e enzimas. Ali também é concentrado o iodo adquirido da dieta. A principal função da tireoide é produzir quantidades adequadas de hormônio tireoidiano para atender às demandas periféricas. Os dois principais hormônios da tireoide são o T3, que é a triiodotironina, e o T4, que é a tetraiodotironina ou tiroxina. A síntese desses hormônios segue as seguintes etapas: o transporte ativo de iodeto para o interior da célula tireoidiana, seguido pela oxidação do iodeto e ligação a resíduos tirosil da tiroglobulina, formando a monoiodotirosina, MIT, e a diiodotirosina, DIT. Depois, há o acoplamento de duas moléculas de diiodotirosina para formar o T4 e monoiodotirosina mais diiodotirosina para gerar o T3. E depois a proteólise da tireoglobulina, com liberação dos hormônios livres na circulação. A oxidação do iodo e a reação de acoplamento são catalisadas pela peroxidase tireoidiana. A tireoide normal produz todo o T4 circulante e cerca de 20% do T3 circulante. Os 80% restantes do T3 circulantes provém da deiodinização periférica do T4 por meio da ação das deiodinases, tipo 1 e tipo 2. A maior parte da atividade biológica dos hormônios tireoidianos provém dos efeitos celulares do T3, que tem maior afinidade pelo receptor do hormônio tireoidiano e é cerca de 4 a 10 vezes mais potente do que o T4. Existe ainda a deiodinase tipo 3, que é responsável pela metabolização periférica do T4 em T3 reverso, que é metabolicamente inativo. Meu nome é Ana Cláudia e vou falar sobre a fisiologia. Então, como é feito esse controle de secreção dos hormônios da tireoide? Bom, ele é feito pelo eixo hipotalâmico hipofisário e pela glândula endócrina periférica. Então, o hormônio liberador de tirotrofina, o TRH, que está no hipotálamo, ele controla a secreção dos hormônios da adenohipófise, conhecido como hormônio estimulador de tireoide, o TSH. Então, esse hormônio, o TSH, ele atua na tireoide para promover a síntese hormonal. Os hormônios da tireoide, o T4 e o T3, eles atuam como retroalimentação negativa para evitar o hiper ou a hipersecreção. O descontrole de secreção, tanto para mais ou para menos, ele vai acarretar uma disfunção endócrina. E esses problemas da secreção dos hormônios da tireoide, eles podem surgir tanto na própria glândula tireoide, quanto na via de controle que eu já falei, que é o eixo hipotalâmico hipofisário. Então, quando há um aumento dos hormônios tireoidianos, temos o hipertireoidismo. Ou o contrário, ou seja, a diminuição desses hormônios, nós temos o hipotireoidismo. A epidemiologia. Então, os nódulos tireoidianos são um achado bem comum na clínica e eles têm uma prevalência de 3 a 7% com base na palpação. Então, quando é feito o exame de ultrassonografia, a prevalência desses nódulos tireoidianos, eles sobem para uma estimativa de 20 a 76%. Dos pacientes que têm nódulos tireoidianos palpáveis, 20 a 48% vão encontrar um outro nódulo na investigação por ultrassonografia. Os nódulos tireoidianos, eles são comumente encontrados em pessoas idosas, em mulheres, ainda em indivíduos com deficiência de iodo e naqueles com história de exposição à radiação. Bom, o bócio simples, então, refere-se ao aumento na glândula tireoide, mas na ausência de patologias que pudessem estar por trás desse aumento, como doenças autoimunes e malignidades. Geralmente, em fase de formação, são difusos, mas podem evoluir com o tempo para nodulares, sendo então uni- ou multinodulares. Algumas áreas desse bócio podem adquirir autonomia e tornar-se funcionantes e não respondedores ao TSH. Nesse caso, teria-se um quadro de hipertireoidismo, que geralmente é subclínico, ou seja, as concentrações de TSH estariam baixas, mas as de T4 e T3 livre ainda estariam normais. O bócio é comum, afeta entre 500 e 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Dos nódulos na tireoide, 5% são malignos, ou seja, 95% são benignos. A prevalência é maior em mulheres, mais ou menos de 5 a 10 vezes mais frequentes que em homens e geralmente aumenta com a idade.
É uma doença de origem complexa que surge da interação entre fatores ambientais e genéticos. Dentro de uma mesma família, existe uma maior incidência de bócio, mas essa transmissão genética não é simples nem previsível. Sabe-se que a deficiência de iodo alimentar é um fator ambiental importante, e dentre os fatores de risco que são possivelmente relacionados, pode-se citar o fumo, substâncias bociogênicas que inibem a produção de hormônios da tireoide, obesidade e alguns fármacos que também diminuem a síntese de hormônios tireoidianos, como lítio, amildarona ou outros compostos que contêm iodo. Os sinais e sintomas são muito variáveis, dependem do tamanho, do bócio, da localização, e podem até ser totalmente assintomáticos. Pode ter um bócio visível de longa duração, mole, indolor, liso, simétrico ou nodular, mas sem qualquer outro sintoma. O hipertireoidismo subclínico está presente em até 25% dos pacientes, e alguns bócios podem se estender à cavidade torácica, causando compressão das estruturas adjacentes, como a traqueia, o esôfago, o nervo recorrente, grandes veias, e esses então chamados de bócios mergulhantes. Como sintoma desses, tem-se manifestações de acordo com a estrutura afetada por eles, como por exemplo dispneia posicional, disfagia, tosse, sensação de enforcamento e disfonia. Bom, eu me chamo Caio e vou dar continuidade à abordagem diagnóstica dos bócios simples. Esse procedimento, então, ele envolve tanto a avaliação clínica, quanto o uso de exames de laboratório, ultrassonografia e a punção, caso seja necessário. O primeiro passo, então, é medir o TSH sérico desse paciente. Nódulos quentes, eles raramente vão ser malignos, então eles não devem ser puncionados, enquanto que pacientes com tireoidite de Hashimoto, por exemplo, podem ter um TSH variado e apresentar pseudonódulos no ultrassom. É crucial, então, distinguir esses pseudonódulos de nódulos reais na tireoidite de Hashimoto para uma avaliação mais adequada desse paciente. Bom, a palpação do pescoço, apesar de fazer parte do exame físico do paciente, ela é extremamente imprecisa. E por esse motivo, nós lançamos mão da ultrassonografia com transdutores de alta definição, por apresentar uma sensibilidade bastante elevada, cerca de 95%. É crucial, então, esse tipo de exame para conseguir detectar nódulos pequenos, uma vez que ele já consegue perceber e detectar esses nódulos a partir de 1 milímetro de tamanho. A tomografia e a ressonância, apesar de úteis para bócios extensos, elas têm o seu custo bastante elevado, o que acaba limitando um pouco a sua recomendação inicial nesses pacientes. E a punção aspirativa com agulha fina, a PAF, ela é altamente precisa e tem um custo-benefício bastante efetivo. Se a PAF desse paciente for insatisfatória, não indica necessariamente que esse paciente tem ausência de malignidade. Então é necessário fazer uma segunda punção para conseguir uma avaliação mais adequada desse paciente. Bom, a respeito do tratamento, a conduta habitualmente adotada nesses casos é a observação em pacientes que possuam uma citologia que demonstre benignidade. A intervenção cirúrgica é recomendada nos casos em que a punção revele uma suspeição, ou nos bócios ainda de tamanho considerável, causando a compressão de alguma estrutura, ou apresentando um crescimento progressivo. Quanto ao uso da levotiroxina para tratar os bócios simples, não existe nenhuma evidência conclusiva de benefícios. E os potenciais efeitos adversos desse medicamento, eles devem ser considerados quando pensa-se em aplicar a um paciente. E, apesar de não ser uma prática universalmente aceita, algumas pesquisas já indicam que o uso de radioiodo ele mostra-se seguro e eficaz tanto para o bócio simples quanto para o bócio tóxico. A cirurgia ela é a abordagem de eleição nos casos de bócios volumosos, de crescimento contínuo do nódulo, presença de extensão para áreas subexternais, manifestação de sintomas compressivos ou alguma evidência radiológica de que indique um desvio ou compressão de alguma estrutura anatômica vizinha. Então, nesses casos, lança-se mão da cirurgia como uma abordagem para esse paciente terapêutica. Olá, eu sou a Gabriela e vou falar então sobre o bócio tóxico. Nele, a tireotoxicose é causada pelo excesso de hormônios na circulação e pode ter origem de diferentes doenças, sendo o diagnóstico etiológico fundamental para o tratamento adequado. A prevalência do hipertireoidismo é de 2% em mulheres e de 0,2% nos homens. Cerca de 15% dos casos ocorrem em pacientes com mais de 60 anos. Falando um pouco sobre as formas clínicas, a doença de Graves é a causa mais comum de hipertireoidismo, responsável por aproximadamente 60% a 80% dos casos, e ela é uma doença autoimune causada por um anticorpo que estimula a glândula a sintetizar e secretar hormônios em excesso. Já o bócio multinodular tóxico é causado pelo parênquima internodular hiperfuncionante autônomo, que não responde ao controle de retroalimentação pelo TSH hipofisário. É aproximadamente 10 vezes mais incidente em regiões com deficiência alimentar de iodo e também ocorre geralmente em pacientes com mais de 40 anos de idade, sendo 3 vezes mais comum no sexo feminino. O adenoma tóxico, ou doença de Plummer, são nódulos hiperfuncionantes e autônomos da tireoide e ocorrem mais comumente em pacientes jovens e em áreas com deficiência alimentar de iodo. No entanto, as manifestações são mais comuns nos pacientes mais velhos. Isso acontece porque o adenoma precisa de um tamanho mínimo para ocasionar o hipertireoidismo. Com relação às tireoidites, algumas formas podem evoluir para o hipertireoidismo e será abordado no decorrer da apresentação. Já o hipertireoidismo induzido por drogas pode ser decorrente de algumas substâncias como o iodo, amildarona, interferon e interleucina 2. O hipertireoidismo factício é causado pela ingestão intencional ou acidental de uma quantidade excessiva de hormônios tireoidianos, sendo bastante comum em medicamentos para emagrecer. E por fim, os tumores podem estar relacionados também ao hipertireoidismo, e entre eles estão as metástases de um câncer de tireoide, os tumores ovarianos que produzem hormônios tireoidianos,
tumores trofoblásticos, que produzem o hormônio gonadotrófico coriônico, e também os tumores pituitários produtores de TSH. Olá, eu sou a Tainá e vou dar continuidade ao tópico 3 de bócio tóxico. Bom, em relação ao quadro clínico, a gente tem que muitos pacientes com quadro inicial de hipertireoidismo são assintomáticos. E as manifestações clínicas mais comuns são perda de peso, intolerância ao calor, sudorese excessiva, agitação, insônia, tremor, fraqueza muscular, dispneia, palpitações, taquiarritmias e também aumento do hábito intestinal. E existe também a exoftalmia, que é unibilateral e que ocorre em até 80% dos casos. O achado clássico do hipertireoidismo consiste então em bócio, exoftalmia e taquicardia. E existe também a crise ou tempestade tireotóxica, que é uma apresentação rara do hipertireoidismo e acontece quando o paciente tem outras doenças debilitantes associadas ou quando ele tem o hipertireoidismo não tratado ou mal controlado. Ela é caracterizada por delírio, taquicardia intensa, febre, vômitos, diarreia, desidratação, choque e óbito. E a tireotoxicose, a gente tem que lembrar também que quando não for tratada, pode evoluir com manifestações psiquiátricas e também psicose. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico do hipertireoidismo é clínico. E na suspeita, a gente deve primeiramente solicitar a dosagem de TSH. Se o resultado estiver suprimido ou indetectável, está feito o diagnóstico de hipertireoidismo. E qualquer outro exame é somente solicitado para esclarecimento da causa e da decisão terapêutica. Os anticorpos antitireoidianos e o TRAB estão bem elevados na doença de Graves, encontram-se elevados. E a gente sabe que em relação à captação, os bócios multinodulares tóxicos têm captação heterogênea, e na doença de Plummer, os nódulos são hipercaptantes, ou seja, são quentes. E aí, além disso, para o diagnóstico é importante lembrar que exames de imagem como a ultrassonografia são úteis para indicação e para o planejamento cirúrgico. Diagnóstico, se houverem nódulos na tireoide na doença de Graves, isso pode ser motivo de preocupação porque há suspeita de malignidade. E a punção aspirativa por agulha fina deve ser feita somente em casos de nódulos frios, que têm um aspecto suspeito na ultrassom. Já os nódulos quentes, eles não devem ser puncionados porque a chance de malignidade é praticamente nula e porque na maioria das vezes o resultado da punção é de um padrão folicular, e isso pode levar a um tratamento e suspeita clínicas equivocadas ao paciente. Em relação aos bócios tóxicos volumosos e que têm extensão para o tórax, ou seja, que são mergulhantes, a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética podem fornecer dados essenciais para o planejamento cirúrgico. Bom, em relação ao tratamento, ele depende sempre da causa e da gravidade da doença, da idade do paciente, do tamanho do bócio, de comorbidades e de preferências tanto do paciente quanto da equipe médica. O objetivo do tratamento é sempre a correção do estado hipermetabólico do paciente com a menor incidência de efeitos colaterais. E existem 3 principais tratamentos, que são as drogas antitireoidianas, o radioiodo e a cirurgia. E é importante lembrar também que beta-bloqueadores são muito utilizados como tratamento auxiliar, porque eles propiciam um alívio imediato dos sintomas adrenérgicos. As drogas antitireoidianas, elas agem interferindo na organificação do iodo pela célula folicular, diminuindo então a síntese e a quantidade de hormônio tireoidiano circulante. E o metimazol e o propiltiracil são as drogas mais utilizadas. Em relação à radioterapia, ela é considerada de baixo custo, altamente efetiva, fácil de administrar e segura. Só que tem uma certa relutância com seu uso em mulheres em idade fértil e também em crianças, pelo risco teórico de câncer de tireoide, leucemia ou danos genéticos em uma gravidez futura. E já a cirurgia é considerada um método seguro, eficaz e rápido, e é recomendada principalmente para bócios maiores, com queixas estéticas, sintomas de compressão, que são refratários ao tratamento clínico e com radioterapia, ou que têm suspeita de malignidade ou presença de uma exoftalmia importante. E a cirurgia, a gente precisa lembrar que deve ser feita sempre com o paciente compensado clinicamente, para que se evite a crise tireotóxica. E para bócios difusos tóxicos e nodulares tóxicos bilaterais, é recomendada a cirurgia de tireoidectomia total. Já para bócios uninodular tóxicos, é indicada a lobectomia total do lado afetado. Obrigada. Olá, meu nome é Bruna Thomas e eu vou dar continuidade ao trabalho, agora abordando um pouco das tireoidites. As tireoidites, elas são um grupo de doenças inflamatórias que vão atacar a glândula da tireoide, e elas podem ser divididas em alguns tipos, como a crônica, a subaguda e a aguda. E cada uma dessas divisões tem a sua etiologia, a sua manifestação clínica e o seu tratamento diferente, que será abordado daqui para frente. A primeira tireoidite a ser abordada é a tireoidite crônica, que também é conhecida como tireoidite de Hashimoto. Essa tireoidite, ela é uma doença autoimune e é caracterizada por infiltração de células inflamatórias linfocitárias na tireoide. Ela é a causa mais comum do hipotireoidismo e afeta principalmente mulheres entre a faixa etária de 30 e 50 anos, na maior parte dos casos. Como é uma doença autoimune, ela também pode estar associada com a presença de outras doenças autoimunes no paciente, como, por exemplo, lúpus, artrite e anemia perniciosa. Diante do quadro clínico do paciente, eles podem ser assintomáticos ou eles podem referir dor cervical com sensação de aperto. Ao exame físico, pode ter um aumento firme e irregular da tireoide. E nós também podemos encontrar o anti-TPO positivo no soro, que é um anticorpo contra a peroxidase tireoidiana, um dos componentes da glândula da tireoide. A respeito do tratamento da tireoidite de Hashimoto, caso o paciente desenvolva hipotireoidismo por falta da produção desses hormônios, é considerado fazer uma reposição hormonal com levotiroxina, e caso esse paciente tenha compressão cervical ou algum nódulo suspeito para malignidade, é recomendado fazer uma tireoidectomia total.
O segundo tipo de tireoidite analisada é a tireoidite linfocítica subaguda. É uma tireoidite muito comumente associada ao período pós-parto e a incidência nesse período é entre 1,1% e 21% e ocorre entre mulheres na faixa etária de 30 a 50 anos. Inicialmente, o T4 e o T3 estão aumentados, com o T4 desproporcionalmente elevado em relação ao T3. Diante do quadro clínico desse paciente, nós vamos ter um paciente que tem, primeiramente, uma fase de hipertireoidismo, depois ele passa por uma fase de hipotireoidismo e, por fim, ele tem a normalização da função tireoidiana dele. Então, quando esse paciente está na fase de hipertireoidismo agudo, ele vai ter sinais e alguns sintomas que condizem com o excesso de hormônios da tireoide, como, por exemplo, taquicardia, palpitações, intolerância ao calor, perda de peso, nervosismo. E ao exame físico, ele pode apresentar um aumento pequeno da glândula da tireoide e indolor, que pode estar presente em 50% dos casos. A respeito do tratamento da tireoidite linfocítica subaguda, nós temos algumas situações. O período de hipertireoidismo geralmente é menos sintomático, mas caso seja muito sintomático, pode ser usado beta-bloqueadores. O caso de hipotireoidismo, a fase de hipotireoidismo, ela geralmente é mais sintomática, então pode ser usado as tiroxinas. E é importante lembrar que as drogas antitireoidianas que inibem a produção dos hormônios não estão indicadas nessa situação, porque o problema está na liberação, pelo processo de destruição que essa glândula está enfrentando. Boa tarde, sou o Gabriel e eu vou dar seguimento aqui na apresentação. Então, a tireoidite granulomatosa, ou mais conhecida como tireoidite de Kerven, ela é caracterizada por evidenciar alterações no anátomo patológico, de alterações granulomatosas das células gigantes do tecido tireoidiano. Ela é uma doença que é geralmente precedida por quadros virais, como a rinofaringite, e os agentes etiológicos mais comuns dessa doença, que causam, são Coxsackie, influenza, o vírus do Epstein-Barr, adenovírus e ecovírus, entre outras etiologias também. O quadro clínico é baseado em dor, aumento da tireoide, aumento da sensibilidade à palpação, e o diagnóstico é baseado na clínica, com auxílio de exames complementares. Nesses exames, podem ser evidenciados o VHS aumentado, proteína C reativa aumentada, devido ao aumento do quadro inflamatório, principalmente no curso inicial da doença, em que há uma tireotoxicose. O curso dessa doença inicia por uma tireotoxicose, posteriormente um quadro de hipotireoidismo e retorna para o eutireoidismo, que é a função normal da tireoide. E o tratamento é baseado nos sintomas. Para o curso inicial da doença de tireotoxicose pode ser utilizado beta-bloqueadores, analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais e corticoides. Já no quadro de hipotireoidismo, pode ser utilizado a reposição hormonal para atenuar os sintomas do paciente. Falando então sobre tireoidite aguda, ou mais conhecida também como tireoidite supurativa, é uma doença muito rara que acomete crianças e adultos jovens que já possuem um bócio predisponente e também que foram acometidos por uma infecção respiratória, que geralmente possui etiologia de cocos gram-positivos. Então, o quadro clínico dessa doença cursa com dor, febre, sinais de inflamação locais, como rubor, eritema. E essa dor, ela pode irradiar para a mandíbula ou para o ouvido homolateral. O diagnóstico, então, é baseado na clínica do paciente, por exames laboratoriais, que pode apresentar um VHS aumentado, uma leucocitose com desvio à esquerda, e o diagnóstico definitivo, seria por uma biópsia, com uma biópsia de punção de agulha fina, com a coleta do material e posteriormente levado para a cultura e coloração de Gram, que evidenciaria o patógeno. O tratamento é feito, então, se houver abscesso, por uma drenagem, e antibiótico terapia. Então, comentando agora sobre a tireoidite de Riedl, ela é a tireoidite mais rara dentre as tireoidites, caracterizada por uma extensa fibrose da glândula tireoide, e essa fibrose, ela vai afetar os tecidos adjacentes, e afetando esses tecidos adjacentes, os sintomas que podem aparecer no paciente, eles podem ser variados. Pode surgir dispneia, disfagia, estridores, rouquidão pela compressão do nervo laríngeo recorrente, Então, o diagnóstico ele é baseado na clínica, O paciente apresenta uma massa endurecida, pétrea, indolor, geralmente unilateral, mas o diagnóstico definitivo é feito por biópsia. E o tratamento, em casos sintomáticos, é feito através da ischemectomia.